Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos lá para mais um super podcast aí sobre inteligência emocional. E nesse podcast eu quero te indicar 2 filmes para você treinar a sua inteligência emocional. Na verdade, para você ver pessoas inteligentes emocionalmente e você modelá-las. Modelar é uma palavra muito bonitinha para copiar, né? Vai lá e faz o que essas pessoas estão fazendo. Mesmo que você já tenha assistido esses 2 filmes, eu sugiro que você assista novamente. E você observe o filme através da inteligência emocional. O primeiro filme é um filme chamado Homens de Honra. É uma história real de um cara que ele, na infância dele, na juventude dele, ele estabeleceu uma meta, um objetivo. Ele queria ser mergulhador-chefe da Marinha Americana. Mas ele era um garoto muito pobre, ajudava o pai dele na lavoura, né? Não tinha muitas oportunidades para isso. Mas quando ele cresceu, ele se despediu do pai e ele foi para a cidade para fazer o curso da Marinha Americana para um dia se transformar, né, num mergulhador-chefe da Marinha Americana. Só que ele chega lá para se inscrever e logo de cara ele toma um não. Ele era negro e naquela época havia uma ignorância na cultura americana que negros não podiam servir a marinha, não podiam ser mergulhadores-chefes da Marinha Americana. Eles tinham que ser cozinheiro, pessoal da limpeza, eles não permitiam que altos escalões pudessem, né, trabalhar na marinha. Era uma ignorância. Então ele toma o primeiro não dele. E aí ele ficou triste. Só que, lembra, inteligência emocional é eu saber lidar com o meu sentimento. Ele ficou triste, deu uma reclamadinha, mas logo parte para a ação. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Aconteceram vários problemas que eu impedi ele de ser o mergulhador-chefe da Marinha Americana. Se você observar no filme, o Cal Brochure, ele sentiu medo, tristeza, raiva, mas ele sempre soube lidar com esses sentimentos. E na nossa vida é assim. A gente quer alguma coisa, deseja alguma coisa, mas nós recebemos negativas. Normalmente a gente não consegue fazer algo na primeira, na segunda, na terceira tentativa. A gente recebe um monte de não. E aí começa a bater medo, tristeza e raiva no seu coração. Você sabe lidar com esse sentimento para você conseguir o seu sim? O Cal Brochure sabia. E aí, você assistindo o filme, você começa a ver o que ele faz para conseguir dominar essas emoções e atingir a meta e o objetivo dele. Um outro filme sensacional, que mesmo que você já tenha assistido, você tem que assistir de novo, observando a inteligência emocional, é o filme Discurso do Rei. É a história, uma história real também, né, do rei George, um dos reis da Inglaterra. Ele não foi criado para ser o rei da Inglaterra. Quem foi criado para ser o rei foi o irmão dele. Então o irmão dele estava pronto para ser rei. Só que aí o irmão dele quis casar com uma norte-americana, essa norte-americana era uma pessoa separada, e de acordo com os ritos ingleses, um rei não podia casar com uma pessoa de um outro país, ainda mais separado, tá? Era um rolo danado que eu nem sei os detalhes disso daí. Mas aí ele não podia mais ser rei, e ele escolheu a esposa dele ao invés de ser o rei. E aí na sucessão veio o George. Só que o George não estava preparado, ele não foi preparado para ser rei. E aí ele começou a ter uma série de problemas. De novo, medo, tristeza, raiva. Um dos maiores medos que o rei George tinha era o medo da crítica. Era uma crença limitante que ele tinha na cabeça dele de ser criticado. Talvez tenha sido muito criticado na infância, tal. Então ele tinha muito medo da crítica. Só para você ter uma ideia, nem discurso, nem falar em público ele conseguia. O que ele precisou fazer? Ele precisou desenvolver a inteligência emocional. Ele começou a se cercar de pessoas que foram ajudando ele a saber lidar com esse medo da crítica. E ele conseguiu fazer o primeiro discurso dele e, obviamente, depois ter o reinado dele. É muito interessante. E muita gente tem medo da crítica. Como é que é você falando em público? Você tem coragem de ir na frente de um monte de pessoas e falar? Ah, eu não tenho. Você tem medo, você não tem coragem. Você é uma pessoa que tem medo da crítica. E você não sabe lidar com esse medo.
Talvez o seu não é medo, é tristeza, é raiva, e precisa aprender a trabalhar com esses sentimentos. Então tá aí, pessoal, 2 filmaços para você trabalhar a sua inteligência emocional. Veja o que essas pessoas fizeram e modele essas pessoas. Se você quiser trabalhar a sua inteligência emocional, eu convido você para o meu treinamento, onde nós vamos ficar 3 dias trabalhando esses pontos. Aqui na descrição do podcast tem o meu WhatsApp, o meu e-mail pessoal e também o telefone. Fique à vontade para você pedir informações sobre o treinamento de inteligência emocional. Venha aprender, se é o caso, como lidar com o medo, a tristeza e a raiva quando as coisas não estão indo bem na sua vida. Vai lá na descrição e manda uma mensagem para mim. Um abraço e até o próximo podcast. Um abraço e até o próximo podcast.